Vamos começar agora com algumas dicas de administração, né, voltado para o concurso do INSS. Foi um rio, né? Fez careta, eu também fiz, né? Bom, mas antes da gente começar a falar de administração, eu tenho 2 avisos, né? Hoje houve um apagão no Nordeste, que eu soube, eu não vi porque eu estou aqui dentro trancada no estúdio, mas eu soube que houve um apagão no Nordeste. E aí, por conta disso, algumas pessoas não estão tendo, alguns alunos, né, não estão tendo acesso aqui ao Facebook. Então, o SERS vai disponibilizar gratuitamente para todo mundo, né, e vai me colocar no YouTube. Acredita, vou estar lá eu no YouTube, né, com 1 hora de dicas de administração, né? Adoro, imagina. Mas deixa para lá, né? Para ajudar, a gente faz tudo. Então, você avisa depois para os teus amigos, né, que a gente vai estar focado aqui no concurso do INSS, né, nas dicas de administração. E o segundo aviso é que nós teremos aqui 1 hora de conversa, ao vivo e a cores, tá, gente? E aí vocês podem mandar as questões aí para o Facebook, né, do SERS, e aí eu vou responder aqui nos últimos 30 minutos, eu vou procurar responder os questionamentos de vocês, certo? Pessoal, o que a gente vai tratar hoje, né? Na realidade, na prova do INSS, né, que é da FUNRIO, né, nós temos aí 3 assuntos ligados à administração. A questão financeira, a questão de recursos humanos e a questão de materiais, né? E aí, como a gente não tem tempo de falar das 3 áreas, vamos tentar focar numa para a gente ser bem, vamos dizer assim, detalhado, né? E vamos falar de recursos humanos, vamos falar de administração de recursos humanos, né? Qual é o problema que a gente tem, né? Vamos começar do problema, depois a gente vai dar a solução. Que ele colocou a administração de recursos humanos, ou seja, tudo. Qualquer coisa que ele pergunte na nossa prova, né, está passível, né, da gente responder, porque não tem como entrar com recurso. A administração de recursos humanos é um livro completo que trate de administração de recursos humanos, né? No normal, o que eles pedem? Agora vem a notícia boa, né? Os conceitos iniciais, né? Você tem que saber o que é essa área, a evolução dessa área, né? Como que aconteceu aí dentro da história da administração, como é que ela se localiza dentro das organizações, né? Qual o foco de atuação, sobretudo atual, né? Como é que essa área trabalha dentro das organizações. Então, não é nada complicado, nada, né, você não vai ter que estudar o livro todo, né, porque provavelmente não vai ser isso que eles vão perguntar. Eles vão colocar o que eu estou dizendo, né, conceitos gerais e conceitos iniciais da área de gestão de pessoas, o papel que ela ocupa, o papel que ela exerce, como que ela atua dentro das organizações e, sobretudo, na visão atual. Mas, claro que a gente tem que fazer um retrospecto sobre isso, que é isso que a gente vai fazer aqui agora. Mas deixa eu fazer um comentáriozinho antes sobre as provas da FUNRIO. Nós não temos muitas opções de questões, mas assim, estamos buscando no curso de testes aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva colocar o maior número de questões de administração para a gente treinar o foco. Mas fique tranquilo, gente, as questões são simples, as questões não são nada muito complexas. As questões que eu já vi, eu estou trazendo umas questões para a gente fazer aqui ao vivo e a cores, e vocês vão ver assim, são questões até bem elaboradas, as questões bem feitinhas, não tinham erros, não tinham anulação de gabarito, isso traz uma certa segurança para o candidato, que às vezes estuda e chega na hora da prova, tem duas respostas corretas, e aí gera essa confusão e dá ansiedade. Então fique tranquilo, porque pelo que eu tenho visto, a banca até que é organizadinha. Não sei se em outras matérias e tal, mas na parte de administração que eu estou puxando as questões, estou vendo tudo muito tranquilo, certo? Então é outra coisa que você vai ficar tranquilo, que é uma prova dessa de uma dimensão nacional e aí ter uma banca assim que, né, ficasse meio duvidosa. Mas eu não estou vendo isso e gostei até do jeito como eles perguntam. Lembra um pouquinho as questões da FCC. Aquela coisa assim, bem decorebazinha, sabe? E isso é bom, não acha ruim não. Significa que se você estudou pelo livro, você vai conseguir responder, tá certo? Então, fique tranquilo e não se preocupe. Vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho de noções de administração de recursos humanos, né? Que na prática a gente ainda chama com esse nome, não obstante, em provas de concurso, eles já poderem chamar isso na atualidade de gestão de pessoas. Mas antes da gente chegar nesse termo gestão de pessoas ou em administração de recursos humanos, a gente tem que trazer uma evolução dessa área, né, que são, né, digamos, os conceitos iniciais que a gente precisa conhecer. Da onde surgiu a área de recursos humanos ou a área de gestão de pessoas? Gente, o estudo das pessoas começa com o estudo das organizações. No início do século XX, por volta de 1900.
quando surgiram, né, os primeiros estudos sistematizados das organizações, também estava lá presente um departamento de pessoal, ou também chamado de departamento de relações industriais. E aí vai pegando as palavrinhas do bem, departamento de pessoal e departamento de relações industriais. De uma visão tradicional, numa visão mecanicista, numa visão linear de comando, que enxergava o homem X. Lembra do homem X de MacGregor? O homem X apático, indolente, não gosta de trabalhar. O homem que, se não tiver uma autoridade em cima dele, o caba vai para o Facebook e deixa de fazer a tarefa, tá certo? E quando o chefe chega, ele volta a trabalhar. É o cara que tem que ter uma autoridade em cima dele. Era essa a visão inicial. E a relação desse departamento de pessoal ou de departamento de relações industriais era simplesmente para coletar o custo-benefício, ou seja, quanto que eu pago para o meu funcionário, para o meu empregado, e quanto que ele me dá de retorno. A relação custo-benefício. Nessa época, toda a administração era voltada para a busca da eficiência, produzir mais em menos tempo e com menos recursos. E a ideia era pagar o salário de forma que o trabalhador produzisse mais em menos tempo, com o menor salário, óbvio. Então, esse departamento de pessoal, ele cuidava exatamente dessa relação custo-benefício. Na década de 30, esse departamento de pessoal, ou departamento de relações industriais, pode aparecer um desses dois nomezinhos, ele vai se voltar também para a legalidade. Porque a gente sabe que na década de 30, Getúlio Vargas, né, implantou no Brasil os direitos trabalhistas, assegurados na Constituição de 34 e também em 43, com a publicação da consolidação das leis do trabalho, que trouxe, né, o repouso semanal remunerado, a jornada de trabalho de 44 horas e 8 horas semanais, né, as férias remuneradas, a carteira de trabalho. E aí os sindicatos extremamente atuantes exigiam que as organizações e as empresas, né, se adequassem a essa legislação. E aí esse departamento de relações industriais, e aí o nome já está dizendo por conta das relações com os sindicatos, e esse departamento pessoal estava cuidando exatamente disso, né? Das condições de higiene, segurança no trabalho e, sobretudo, né, das condições de custo, benefício e legalidade. Isso foi uma realidade até a década de 50. Tu pegou as palavrinhas do bem? Primeiro momento, olha qual o foco, tradicional, mecanicista, tá certo? O homem X, cuidando do aspecto legal, do custo, benefício, tá certo? Cuidando dos aspectos formais, certo? A partir da década de 50, gente, chega no Brasil as multinacionais. As multinacionais americanas, sobretudo em 56, com o JK, né? E aí há uma mudança no cenário. Por quê? Porque esta área vem junto com as multinacionais com um foco diferente. Passa a ser chamada de Departamento de Recursos Humanos. E aí vem a diferença. Presta atenção, que eu não falei agora há pouco. Se no início, na visão tradicional, no primeiro momento, as pessoas eram vistas como mão de obra, nota aí, pessoas vistas como mão de obra. É o foco, a palavra-chave, palavra do bem. A partir de agora, as pessoas passam a ser vistas como recursos, dentro de um tripé de recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos. Ou seja, as pessoas passam a ser um recurso organizacional que precisa ser gerenciado, acompanhado e treinado, gente, para que as pessoas se capacitem em suas habilidades. A ideia é trabalhar as habilidades das pessoas. E aí a gente começa a incorporar a ideia de treinamento, a gente começa a trabalhar a ideia de capacitação, de avaliação, para ver se atende aquilo que está colocado, né? E nessa visão, que a gente diz que é uma visão transitória, a gente já começa a falar de estruturas organizacionais mais flexíveis. E essa área, que é o Departamento de Recursos Humanos, assume uma função tática, uma função departamental, né? Passa a ser um departamento e não mais um órgão ali que estava colocado, né, em qualquer canto da estrutura. Agora passa a ter uma função tática dentro da organização, né? Não só cuidando dos processos que cuidava antes,
né, os processos de custo, de benefício, de legalidade, mas agora cuidando de outros processos, como eu disse agora, treinamento, capacitação, recrutamento, seleção, né, cuidando da parte de manter as pessoas de higiene e segurança, a parte de monitoramento das pessoas, ou seja, os processos ligados à área de recursos humanos. Tá certo? Aí, como eu disse, é uma fase intermediária, com estruturas intermediárias, uma fase transitória, que nem é tanto tradicional, mas também não é uma fase atual, certo? Aí a gente tem essas mudanças, né, no cenário que vai de 50 até por volta da década de 80, né, dentro de uma estrutura mais matricial, uma estrutura mais, vamos dizer, flexível, mais ou menos flexível. E aí, na década de 90, a gente tem uma mudança significativa nessa área. Por quê? Porque as organizações também mudam. Na verdade, a partir de 60, a gente começa a promover mudanças nas organizações. O foco deixa de ser segmentado para ser um foco sistêmico, para ser um foco global. As organizações sentem a necessidade de interdependência, né, de inter-relação com as outras áreas, com outras organizações. Isso passa a ser construído a partir da abordagem sistêmica e se consolida na área de gestão de pessoas na década de 80, na década de 90, que é mais ou menos assim que eles colocam nas provas de concurso. E aí nasce o que a gente chama de departamento de gestão de pessoas. E aí as pessoas deixam de ser mão de obra, primeiro momento. Recursos, segundo momento. E agora as pessoas passam a ser vistas como parceiros. É a era do conhecimento. E, minha gente, o conhecimento está na cabeça das pessoas. As pessoas passam a ser consideradas os ativos mais importantes da organização. E como ativos importantes, elas precisam ser gerenciadas, administradas, treinadas, capacitadas e, sobretudo, desenvolvidas para colocar à disposição da organização todas as suas práticas, expertises, habilidades, conhecimento. Porque o que muda uma organização, gente, não está nas máquinas, não estão nos computadores. O que muda uma organização é o conhecimento, é a informação que está dentro das pessoas e que usa as máquinas como plataforma para multiplicar esse conhecimento. Tá certo? É a inovação, é a criatividade das pessoas que faz com que uma organização tenha ou não tenha sucesso. E agora a ideia, em vez de treinar habilidades, é construir habilidades. Passa a se ver o homem como Y. Ó, palavrinhas do bem. Y, o que é o homem Y? O homem que se realiza com o trabalho, o homem que gosta do que faz, o homem que ele tem uma capacidade cognitiva que vai além se você der poder a ele, der condições de trabalho a ele. É um homem mais maduro, é um homem que se realiza, que o trabalho para ele funciona como uma hora de lazer, tá certo? E que ele quer um chefe participativo para que possa integrar, né, toda a gestão que tem ali. Pessoal, na atualidade, a gente começa a falar em transformar pessoas em talentos. Sabe o que é isso? Transformar pessoas em talentos? Significa desenvolver competências. Ó, palavra-chave para a prova de concurso para a atualidade. Transformar pessoas em talentos. O que é isso? Transformar uma pessoa em talento significa trabalhar a gestão de competência. Trabalhar o chás, que hoje já não é mais chás, que hoje já tem mais um bocado de autores escrevendo outras coisas. Mas é conhecimento, habilidade, atitude, expertises. Né? São várias, vamos dizer assim, variáveis que faz com que um ser humano seja diferente do outro. Crie, né, competências distintivas, né, que faz com que você agregue valor à organização. Isso é a gestão de competência. É trabalhar as competências individuais para que esse indivíduo venha agregar valor à organização. E aí nós vamos falar numa dimensão maior. Eu estou falando de gestão de competência e vou falar agora de gestão do conhecimento. Eu vou falar de gestão do capital intelectual. Gente, as pessoas, não basta que as pessoas sejam só talentos, dotados de conhecimento, habilidade, atitude, expertises, práticas. As pessoas precisam querer colocar isso à disposição da organização. As pessoas precisam ter motivação
precisam querer colocar todo esse arcabouço que ela conhece à disposição. As pessoas precisam agregar valor. E isso significa transformar talentos em capital humano. E sabe o que é o capital humano? Capital humano, gente, é uma das partes do que a gente chama de capital intelectual. O capital intelectual é um ativo intangível formado do capital humano, que é o talento que agrega valor. O capital externo, é aquele intangível que diz qual o valor da minha marca, quanto que está a minha fidelização com o meu cliente. Gente, isso não é tangível, isso é intangível. Qual o valor da minha marca? A marca, né, abstrata. Qual o valor? Se eu for vender, quanto vale no mercado? Olha o Facebook quando botou suas ações. Né? Quer dizer, não tinha nada de tangível, mas ela tinha de intangível. E valeu uma fortuna. Né? Isso, a fidelização dos clientes, que valor tem isso? O funcionário querer colocar à disposição da organização, isso é concreto, isso é abstrato. É este valor, é o capital interno, é a motivação, é o clima organizacional, é a cultura proativa. Gente, isso tudo é intangível. Isso tudo é a gestão do conhecimento da organização, que vai promover ativos tangíveis. Porque através da gestão do intangível, da gestão do capital intelectual, que é formado do capital humano, capital interno, capital externo, esse ativo intangível, através dessa gestão do capital intelectual, a gente vai gerar ativos tangíveis, ou seja, vai fazer isso, vai gerar dinheiro, vai vender a tua organização. Se a marca for forte, for confiável, o valor dela vai lá para cima. Então, essa é a ideia hoje da gestão de pessoas. E aí a gente diz que ela tem um foco situacional e contingencial. Ou seja, depende da situação. Ela vai se adequar à realidade da organização. E vai mais, vai atuar com outras áreas, determinando a estrutura, né, atuando diretamente com a estratégia da organização, com direcionamento estratégico. A gente diz que a área de recursos humanos, estou usando palavrinhas-chave aqui, palavrinhas do bem que você tem que encontrar na prova. Né? Então, você diz assim, a área de gestão de pessoas, que é assim que é chamada, né, hoje, que vê as pessoas como parceiros, como talentos, né, como capital humano, né, que são os ativos intangíveis da organização ligado à gestão do conhecimento, capital intelectual, né, esta área tem que estar alinhada com a estratégia. Tá certo? Mesmo exercendo uma função tática, porque ela é um departamento, ela tem que ter visão sistêmica, visão global, tem que estar alinhada com a estrutura, com os objetivos organizacionais, com a missão, com a visão. Palavras do bem. Se ele falar a visão estratégica de pessoas, você tem que encontrar isso. Sacou? Situacional, contingencial, né? Voltado para transformar essas pessoas em talentos, como parceiros da nossa organização. Pessoal, eu trouxe uma questão da FUNRIO, uma questão de 2012, que trata exatamente disso. Vamos fazer? Vamos lá, para você conseguir enxergar as palavrinhas do bem na questão. Pega aí. A respeito do processo de gestão de pessoas, não se pode afirmar o seguinte. Letra A. Não se pode. É o setor da organização que trata da gestão do relacionamento com o cliente. Quem é que cuida do relacionamento com o cliente? Setor de vendas? Um setor de atendimento ao cliente? A área de gestão de pessoas, a gente cuida das pessoas da nossa organização. Ela tem um foco externo, voltado para a responsabilidade social, voltado para a comunidade, claro, mas ela, sobretudo, está cuidando de quem? Dos empregados, dos stakeholders que têm interesse. Tem nada a ver tratar da gestão do relacionamento com o cliente. Então, não se pode, já é letra A. Mais um detalhe, outra palavrinha, duas palavrinhas do bem. O que a área de gestão de pessoas cuida? Eu comecei falando da evolução e não falei o mais importante. Palavrinhas do bem. Cuida das políticas e das práticas. Minha gente, ela tem função de staff. Ela é assessoria. Ela tem função de staff. Ela vai determinar as políticas e as práticas, cuja responsabilidade é do gerente de linha.
O gerente, o chefe, ele é que tem a responsabilidade de cobrar os resultados, de fazer com que as políticas e as práticas sejam realizadas. Qual é a função do departamento? Estabelecer as políticas de recrutamento, de seleção, de benefícios, estabelecer as políticas, as diretrizes, as práticas, as ações. Quem cobra? A responsabilidade é da linha. E a função é da assessoria. Quem é o órgão de gestão de pessoas? É um órgão meio, é um órgão de apoio, é um órgão de assessoria para as atividades fim, né? Para mostrar como que as pessoas devem se comportar, se relacionar no ambiente de trabalho, estabelecendo as políticas e as práticas, as políticas e as ações que devem ser cumpridas, né, e executadas pelos funcionários e pelo gerente de linhas. Ou seja, responsabilidade de linha, função de staff. Só para completar. Vamos para outra. Vamos ver o que tem de errado. B. Quer dizer, o que tem de certo, né? Que aquela era errada, né? B. Corresponde ao conjunto integrado de atividades de especialistas e de gestores. Gostei disso, ó. Conjunto integrado, sistêmico, global. Como? Qual é o conjunto integrado? Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas, no sentido de proporcionar competências e competitividade à organização. Vê todas as palavrinhas do bem. Competência, competitividade, tornar a organização competitiva. Pessoal, o sistema de agregar, de aplicar, de recompensar, de desenvolver, de manter e de monitorar são os processos de gestão de pessoas no nível operacional. No livro de Chiavenato e da Alberto Chiavenato, vocês estão vendo que a prova é copiada de lá. Estão vendo Funrio? Chiavenato e da Alberto Chiavenato. Gestão de pessoas ou administração de recursos humanos, é a bibliografia. Estão vendo aqui? Escreve igualzinho a ele. São os processos de recursos humanos que a área de gestão de pessoas, né, operacionalmente deve cuidar. São os subsistemas, como a gente diz, né, ou os processos de recursos humanos. Para que ela cuida desses processos? Para desenvolver competências, trazer competitividade dentro do sistema integrado. Perfeito, tudo correto. Letra C. É a área que se responsabiliza pela construção de talentos. Eu falei agora há pouco, nós, dentro da visão atual, o que a gente faz? A gente constrói habilidades. Na visão do passado, o que a gente fazia? A gente comparava habilidades, a gente treinava habilidades para que todo mundo fosse igual. Secretária daqui, secretária dali, secretária... Hoje não, gente, a gente quer habilidades diferentes, porque isso é o que promove inovação e criatividade. Então, construção de talentos por meio de um conjunto integrado de processos. Perfeito, palavra integrado, palavra talento, todas as palavrinhas do bem para a função atual. Continuamos. D. É a área que cuida do capital humano. Vê que coisa linda. O que é o capital humano, gente? É o talento que agrega valor à nossa organização. Certo? Não basta ser talento, dotado de chás. Tem que agregar valor, tem que querer colocar aquilo à disposição da organização. E isso é o capital humano. Então, bora. É a área que cuida do capital humano das organizações. O elemento fundamental do capital intelectual. E aí a gente viu aqui que o capital intelectual é formado do quê? Do capital humano, do capital interno, do capital externo. O capital humano são os nossos talentos que agregam valor. O capital interno são todos os fatores internos intangíveis, que o capital intelectual ele é intangível, não é isso? São todos os fatores internos, ou seja, é a motivação, é a liderança, é a cultura, né? É a eficiência dos processos, é o clima organizacional, né? Que dá, né? Permite que a organização seja competitiva no mercado. Você trabalhar um clima, a gente já tem pesquisas que demonstram que o clima, ele afeta a produtividade. Um clima ruim, pesado, faz com que as pessoas produzam menos. Um clima bom, proativo, um clima, né, onde as pessoas se relacionam bem, faz com que as pessoas produzam mais. E aí, como promover o clima? Né? A ambientação. Isso é intangível. Mas é essa gestão do intangível que vai promover o tangível, os retornos. E o capital externo, que é? É o valor da marca, gente. É a fidelização do nosso cliente,
do nosso fornecedor, tá certo? É a fidelização do mercado, é como que você está sendo visto no mercado, é a confiabilidade que você passa no mercado, a tua marca, você compra lá, né, uma marca, posso fazer propaganda? Johnson Seres, Complexo de Ensino Renato Saraiva, confiável, né, assim? Então isso, né, passa a confiabilidade, e aí você compra sem medo de que não vai ter isso, não vai ter todo o edital, não vai ter questões, você compra tranquilo. E isso é o capital externo, e isso tudo, esse gerenciamento, forma o que a gente chama de capital intelectual, que é a base do sucesso das organizações. Que coisa linda, a letra D. Vê a letra E. Ela é extremamente contingencial. Eu usei essa palavrinha, não usei? Contingencial. O que, que é isso? Depende das contingências, depende da situação, é situacional. Ou seja, como é que a minha organização quer que eu atue? Aí a área de gestão de pessoas vai treinar, vai desenvolver, vai capacitar, vai monitorar, vai recompensar, de acordo com as contingências. Inclusive se alinhando com a estratégia, com o que a organização precisa. Então, é contingencial e situação. Eita, está ali, ó. Estava falando e já está ali. Já que depende de vários aspectos, como a cultura e a estrutura organizacional. Perfeito. Entendido isso, gente? Muito bom. Você viu a questão? Boa, tranquila. Se você sabe as palavrinhas do bem, da situação. Aí eu fiz um retrospecto, né, do modelo tradicional, de um modelo transitório e do modelo atual. Porque ele pode colocar, né? Assim como ele colocou o modelo atual, a gente achou essa questão, né, que eu achei boa do modelo atual. Ele pode perguntar aos outros. Ah, Beth, onde eu acho? No livro de Chiavenato, tem lá essa evolução, né, com essas palavrinhas do bem. Mas você está assistindo, e como eu vou ficar no Facebook, eu falo rápido, aí o que, que você faz? Você vai para o Facebook e começa a anotar tudinho que você vai ter as respostas da prova, tá bom? Pessoal, deixa eu falar mais uma coisinha. Ele falou, né, nessa questão, e aí eu vou puxar o gancho, nos processos de gestão de pessoas, né? E que os processos, eles, vamos dizer assim, eles são aquelas atividades que a área de gestão de pessoas, ou a área de recursos humanos, né, elas atuam, já atuavam, né, e foram agregando outras áreas, né? E que são fundamentais para que as pessoas possam crescer no ambiente organizacional. E aí, no caso de Chiavenato, ele colocou ali os 6 processos, que inclusive está ali nessa primeira questão, né, que fala, né, do processo de suprir pessoas, que ele chamou de agregar. O que a gente faz no processo de suprir e agregar? Quais são as atividades? Planejar os nossos recursos humanos necessários, recrutar e selecionar. Tá certo? Então, aí você diz assim, ô Beth, eu vou ter que estudar cada um desses pontos, gente, em linhas gerais. Como que eu planejo meus recursos humanos? Tá certo? Como que eu vou recrutar? Mais ou menos, em linhas gerais, o que é recrutamento? Né? Que é você atrair pessoas no mercado para trabalhar na tua organização ou atrair pessoas dentro da organização que queiram ser promovidas, porque o recrutamento pode ser interno ou externo. Né? E o que é a seleção? Que é a escolha da pessoa adequada, comparando, né, as especificidades do cargo com o currículo da pessoa. Ou seja, você compara as habilidades daquilo que o cargo precisa e aquilo que a pessoa tem. Então, isso, planejamento, recrutamento e seleção, está dentro de um processo de suprir, de agregar pessoas, de prover pessoas, que é o primeiro processo de gestão de pessoas. O segundo processo, aplicar pessoas. Como é que eu aplico as pessoas? Ou seja, como é que eu coloco as pessoas nos lugares certos? Através da avaliação de desempenho, instrumentos de avaliação de desempenho. Aí você está dizendo assim, Beth, eu tenho que conhecer todos aqueles métodos? Não, você tem que conhecer o que é avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho organizacional, avaliação de desempenho das pessoas, né, que é, na realidade, você está fazendo um juízo de valor, né, acerca das pessoas, né, que você tem alguns métodos aí de avaliação de desempenho, em linhas gerais, tá, gente? Eu não acredito que eles vão descer nesse detalhe, até porque eles não colocaram especificamente os assuntos do edital. Mas, em linhas gerais, a gente tem que, mais ou menos, conhecer o que é avaliação de desempenho. Aí você dá uma lidinha ali no início do que é avaliação de desempenho, quem é responsável pela avaliação de desempenho, o nome dos métodos tradicionais e do método moderno, que é aquele avaliação por objetivo, né? Então, da avaliação por competência,
incumbência. Então, dá uma olhadinha nisso, certo? E a outra forma de aplicar é através da descrição de cargos, descrição de cargos e carreiras, que normalmente não tem. Eu procurei questões, não tinha nada, então também não se preocupe em como é que você vai descrever os cargos, né? Então, não só para você saber que é como se fosse um desenho do cargos, né? Que a gente chama, né, de desenho do cargos, né? Nos aspectos qualitativos daquele cargo, né? A gente vai descrever e vai analisar, ou seja, vai trazer as atribuições do cargo e as qualificações que o ocupante precisa ter. Fora isso, a gente tem os processos de recompensar, que é um dos mais novos, que na realidade a gente vai recompensar pessoas, significa benefícios, gratificações, incentivos, salário, porque se as pessoas são parceiras, eu tenho que pagar. Na sociedade capitalista que a gente está, não são só as recompensas sociais, as recompensas econômicas também valem. Você quer o quê? Grana, não é verdade? Para você fazer o que você quer. Né? Então, a área de gestão de pessoas tem que estar pensando, como que eu vou recompensar os meus parceiros, né? Os meus cérebros pensantes da organização, os meus talentos, o meu capital humano. Né? Então, é um processo de como trabalhar. Desenvolver, gente, é o grande foco da área de gestão de pessoas hoje. Como é que a gente desenvolve as pessoas? Olhando para o longo prazo, olhando para o futuro. A gente diz que o treinamento, ele foca na tarefa. O desenvolvimento foca na pessoa. O treinamento, ele foca no curto prazo. Você treina a tarefa, você pega uma pessoa, o que você faz hoje? Faz isso. O desenvolvimento, ele olha para o ser humano, ele olha para a pessoa, ele olha para o futuro, ele olha para o longo prazo. Então, hoje, quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente fala em treinar e desenvolver. E dentro do processo de desenvolver, né, a gente tem que olhar, né, para a estratégia da organização e olhar para o longo prazo. Tá certo? A gente vai falar também em manter as pessoas. Manter é um processo tradicional, mas que a gente tem que manter. Como que a gente mantém? Tem os programas de higiene e segurança, que no passado eram extremamente importantes, né, devido aos acidentes de trabalho. Mas hoje a gente fala em programas de qualidade de vida, né? A gente fala em combate ao estresse no trabalho, em combate à depressão no trabalho, né? Então a gente tem aí uma série de fenômenos que vem acontecendo no ambiente de trabalho, as doenças do trabalho, né? Então a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que olhar como gestão de pessoas para exatamente esses segmentos de segurança e higiene no trabalho. E a gente fala também em monitorar, porque pessoas não são controladas, pessoas são monitoradas. E como é que a gente monitora hoje? Através de bancos de dados, o dedinho que entra na catraca, através de bancos de dados, através dos sistemas de informação gerenciais que a gente disponibiliza para o gestor com as informações dos seus funcionários. Hoje, existem muitos órgãos que possuem o que a gente chama de banco de talentos. Já ouviu falar nisso? O banco de talentos é um sistema de informação gerencial que traz as experiências profissionais, as expertises, as áreas de conhecimento de cada funcionário. E aí o chefe, quando estiver procurando alguém que tenha aquele conhecimento, ele vai lá no banco de talentos, faz uma busca e, de repente, ele encontra alguém que tem um conhecimento de estatística, uma coisa dele, mas que ele pode aproveitar na organização. Então, os sistemas de informações gerenciais, gente, que contém a tua vida, o teu histórico, né? São muito importantes e hoje nos órgãos públicos isso está sendo difundido. O Congresso Nacional tem, né, e vários órgãos têm. O Congresso Nacional, imagina, né? O Tribunal de Contas, no qual eu trabalho, tem, né? Criamos agora o nosso banco de talentos para exatamente valorizar e dar transparência às competências, às expertises e às práticas das pessoas. Tá bom? Então, são os processos de recursos humanos que a gente tem aí e que a gente também tem que dar uma olhadinha e estudar. Dentro disso que eu falei, viu? Não precisa ir muito além do que eu falei. E para explicar isso, eu trouxe uma questão. Travou. Espera aí, que vamos resolver. Pronto. Destravou. Nosso Schwarzenegger destravou. Não é Schwarzenegger aquele não, é Schwarzenegger aqui de Renato Saraiva, tá, gente? Depois eu mostro ele para vocês. Aí vocês vão ver se é igual. Tá aqui, olhando para mim e rindo ainda. Vamos lá. Questão número 2, pega aí. Também da FUNRIO. Ó, caracteriza
a estrutura da moderna gestão de pessoas. Moderna gestão de pessoas. O subsistema D. Vamos lá, com bastante calma. O subsistema de pessoal, gente, caracteriza a moderna gestão de pessoas. Aí você diz, minha nossa. Aí você tenta lembrar das palavrinhas do bem. Lembra do departamento de pessoal? Departamento de Relações Industriais. Lembra? Que cuidava de quê? Custo, benefício, legalidade. Tu acha que isso é moderno? Subsistema de pessoal. Tu gostou disso? Não, gostou não. Porque hoje eu falo em gestão de pessoas, hoje eu falo em talentos, né? Então, como é que eu estou falando em subsistema de pessoal? Nada a ver, né, gente? Nada a ver. Hoje, deixa eu dizer uma coisa, peraí. Hoje tem organizações que, em vez de departamento de gestão de pessoas, está chamando de departamento de talentos, DT. DT, departamento, em vez de DGP, DT. É moda. Então isso aqui é tradicional. Departamento, subsistema de pessoal, e nem existe um subsistema de pessoal, mas é uma visão tradicional, é uma visão mecanicista, tá certo? É um primeiro modelo que falava, né, de um departamento de pessoal. Gente, higiene e segurança do trabalho. Higiene e segurança do trabalho, primeiro, não é subsistema. E não está na moderna gestão de pessoas. Ele surgiu lá no início do século, né, a segurança no trabalho. Vocês imaginam como tinha acidente de trabalho, né? Aquelas máquinas enormes, né, e como que acontecia. Hoje tem, né, com todo esse movimento aí, né, para, né, assegurar a segurança do trabalhador, vocês imaginam no passado. Então, a higiene e segurança não é moderna. E fora isso aqui não é um subsistema, isso aqui é uma atividade. Né? A gente falou do processo, e aqui está ligado. Qual é o subsistema? Manter. Manter. Dentro do processo, de prover, são subsistemas. Aplicar, recompensar, esses são subsistemas, tá? Recompensar, desenvolver, certo? Desenvolver, monitorar, está faltando manter, desculpe, manter e monitorar. Certo? Esses são os subsistemas, né? Então, higiene e segurança no trabalho é manter as pessoas no ambiente de trabalho. Benefícios sociais, gente. Benefícios sociais seria uma visão moderna da gestão de pessoas, como eu disse para vocês. O processo de recompensar é um processo moderno, que está alinhado com a ideia de pessoas como parceiros da nossa organização. Né? Então, inclusive, nas provas de FCC, esses processos começaram a aparecer nas provas de 2010. Apesar de que o livro de Chiavenatti é de 2005, mas só começaram a falar do processo de recompensar nas provas de 2010. Foi. Antes nem falava, apesar de que o livro é antigo. Ou seja, esse processo de recompensar é um processo novo, que está sendo incorporado em muitas organizações, né? Porque se sabe que o trabalhador quer são os objetivos individuais dele. Né? E os objetivos individuais estão muito alinhados a quanto ele ganha, porque ele sabe que a partir do salário ele vai, né, poder comprar o que ele quer, tá certo? Então, benefício. Só que benefícios sociais, gente, não é subsistema. Benefícios sociais é uma atividade dentro do recompensar, né? Mas se não tiver nenhuma outra, a gente pode ir até para cá, porque aqui é uma visão moderna, pensar em benefícios, tá? Mas aí a gente dá de cara com a letra D. Desenvolvimento de pessoas, gente, é um subsistema efetivo. Vê que coisa, né, decoreba. Se você soubesse os subsistemas, você já eliminava pessoal, higiene, segurança, benefícios sociais. Porque desenvolver pessoas é o nome do subsistema. Dentro desse subsistema, a gente tem lá no livro, né, treinamento, desenvolvimento, educação. Certo? E aprendizagem. Tem aprendizagem também. Que inclusive vai cair, né? Se não me engano, no Bacen, né? Eita, eu falando de INSS, fui para o Bacen, né? Banco Central, né? Área fiscal, né? Mas aprendizagem e educação, cai. Educação corporativa, né? Aprendizagem organizacional, está tudo dentro do processo de desenvolver, dentro do processo de desenvolvimento de pessoas. Aí você vai dizer, Beth, por que ele está chamando de subsistema? Gente, porque o sistema é de gestão de pessoas. A visão é assim, sistema, subsistema. Macro processo, processo. Ou então, processo e subprocesso. Tanto faz, depende da perspectiva de quem vê.
tá certo? Agora, o que tem dentro desse subsistema? São as tarefas e as atividades desempenhadas pelas pessoas, tá certo? Então, benefícios sociais são atividades. Higiene é uma tarefa, uma atividade, um subsistema dentro do subsistema. Higiene e segurança também. Cargos e salários, gente. Cargos e salários está dentro do manter. Ou está dentro do recompensar. Mas, normalmente, cargos e salários está dentro do manter. Está ligado à higiene e segurança, está ligado à qualidade de vida, mas pode ser dentro do recompensar. Ou seja, também é uma área operacional dentro de um subsistema maior que está ligado a manter as pessoas ou a recompensar as pessoas no meu ambiente organizacional. Tá bom? Então, a nossa resposta correta qual é? Na moderna gestão de pessoas, qual é o subsistema que a gente tem hoje? Subsistema, no nome de subsistema, desenvolvimento de pessoas. Ele queria que você soubesse só isso. Quais eram os nomes dos subsistemas que estão na moderna gestão de pessoas. E aí, eu sugiro que você saiba as atividades. Porque você viu que ele colocou 4 atividades e um subsistema. Ou seja, se você conhecesse quais as atividades ligadas ali, que eu falei agora há pouco, não foi? Falei o que era prover, o que era aplicar, cada uma das atividades, você já eliminaria de cara as outras questões. Quer dizer, uma coisa bem, vamos dizer, bem simples. Uma questão dessa não é uma questão que requer grandes raciocínios, digamos, na hora da prova. Se você estudou, você de cara já respondia, como a primeira, certo? Bom, eu disse para vocês que a gente teria que se aprofundar, digamos assim, em algumas áreas, Assim, teria que ler, já que ele botou administração de recursos humanos na prova, E aí a gente fica, será que eu tenho que saber, por exemplo, dentro do processo de prover, como que eu planejo, como que eu recruto, como é que eu seleciono? Dentro do processo de aplicar, quais são os instrumentos de avaliação de desempenho? Como que eu trabalho a cultura da organização, como que eu vou descrever cargos, lembra que eu falei disso agora? Que são as atividades dentro de cada processo. Será que eu tenho que conhecer isso? Gente, de forma geral, sim. De forma geral, sim. Tá certo? A gente tem que conhecer um pouco de cada uma dessas áreas, tá? Porque a gente não sabe o que vem. A gente não sabe o que eles podem perguntar. Na verdade, o edital está abrangente. Ele coloca administração financeira, de recursos humanos e de recursos materiais. Aí você está dizendo assim, Beth, então a parte de materiais eu tenho que ler aquele livro todo de Marco Aurélio Dias? Pelo menos os pontos principais, a questão do dimensionamento, já estou falando de materiais, Não vou falar de materiais, não. Não, mas só para você já ir se preparando. Você tem que ler os pontos principais na parte de administração de materiais. Porque a administração de materiais, a gente vai desde o planejamento de materiais, passando pelo custo, passando pelo dimensionamento, passando pela avaliação, pela movimentação, pelo transporte, até a entrega ao cliente final. Isso tudo é administrar materiais, isso tudo é preocupação da área. Então, ele pode perguntar qualquer uma dessas coisas. E aí, no curso de questões, a gente vai tentar trabalhar as questões, e você também pode pegar, as questões que têm sido trabalhadas na FUNRIO. E aí a gente continua fazendo de outras bancas, que é o objetivo da gente aprender. Não vamos também nos fixar, se não tiver questão, a gente vai fazer de outras bancas, porque a gente quer sedimentar para o que vier a gente detonar, gabaritar, como diz. Mas aí, voltando, eu achei mais uma questão. Eu acho que a aula fica mais rica quando a gente explica exatamente, pelas questões, qual é o foco da banca. E aí, uma questão que tratava de uma atividade dentro desses subsistemas. É por isso que eu estou dizendo que a gente tem que dar uma olhadinha, que a gente tem que estudar um pouquinho, porque eles podem perguntar, tá bom? E aqui, quando ele fala dessa atividade que está dentro do processo de prover, ele pergunta na questão número 3, olha para cá. Com relação ao processo de recrutamento externo de pessoal, é correto afirmar que, vamos lá, pessoal, quando a gente fala em planejamento de recursos humanos, antes de eu ir para recrutamento, eu estou dentro do processo de prover, eu vou colocar aqui, deixa eu pegar o branquinho, eu estou dentro do processo de prover, que também pode ser chamado de suprir
e também pode ser chamado de agregar, certo? Em prova de concurso, que a gente vê assim, né? Quando eu estou dentro desse processo, eu digo que as atividades são planejamento de recursos humanos, eu estou falando que eu tenho recrutamento, e eu estou falando que eu tenho seleção, certo? São as 3 atividades dentro do processo de prover, suprir e agregar, certo? O planejamento de recursos humanos, gente, significa dimensionar a quantidade de recursos humanos que a minha organização, e eu continuo falando recursos humanos, viu? Sim, um detalhe. Quando a gente fala, é costumeiro falar nas provas em recursos humanos. Quando ele está falando de recursos humanos, não significa que ele está falando de uma visão tradicional. Outra coisa, Chiavenato, presta atenção, disse em prova de concurso. Chiavenato, ele coloca logo no início do livro dele da seguinte forma, que hoje o departamento ligado às pessoas chama-se, o comum é Departamento de Gestão de Pessoas. Mas, por uma questão de costume, nós vamos continuar chamando de DRH, ou seja, Departamento de Recursos Humanos, tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Se eles colocarem assim na prova, são características do departamento do moderno departamento de recursos humanos. A gente não importa se eles chamarem de recursos humanos ou de gestão de pessoas. O que importa é ele colocar a palavrinha moderna ou tradicional. Porque, assim, é costumeiro a gente falar. O mercado, muitas organizações não têm departamento de recursos humanos, não usam departamento de gestão de pessoas, tá certo? Então, assim, para efeito de prova de concurso, também tem bancas que preferem mais usar DRH, departamento de recursos humanos, né, ou área de recursos humanos, né, e não falam em gestão de pessoas, nem falam, como eu falei agora, de DT, departamento de talentos. Eu vi isso numa prova da ESAF, né, mas não são todas as bancas. Então, né, só para você, se ele falar de moderno e usar o nome Departamento de Recursos Humanos, você não se aperrear, dizer, meu Deus, e agora? Não, vá pelo contexto em que está sendo colocada a questão, tá? E aí, quando a gente fala em planejamento de recursos humanos, voltando, quando a gente fala em planejamento de recursos humanos, a gente está falando de quê? Né? A gente está falando de como que a gente vai planejar os nossos recursos humanos. Olha, Ana teve aqui e disse que não tem perguntas, então quer dizer que está tudo ótimo, né? Está tudo maravilhoso, vocês estão entendendo tudo, né? Não tem dúvida nenhuma, né? Que bom, minha gente. Ou eu estou sendo muito clara ou vocês não estão entendendo nada, né? Esse é um problema. Vamos embora, vamos continuar explicando. Então vocês querem me ouvir, né? Eu acho. Vamos lá, vou pensar assim, positivo, tá bom? O negócio é passar em concurso e aí absorver o máximo de conhecimento possível. E é isso mesmo, vamos embora. Então, quando a gente está planejando recursos humanos, né, a gente está pensando, né, em como que nós vamos, qual a quantidade de pessoas que a gente possui na nossa organização, né, e qual a necessidade que é a nossa organização. E aí esse planejamento tem que estar alinhado com a estratégia. Por exemplo, se a nossa organização está pensando em aumentar de tamanho o ano que vem, fazer uma fusão, então o Departamento de Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, tem que se alinhar com isso. Aí você vai dizer assim, que tipo de planejamento que eu vou utilizar? Vai depender. Pode ser um planejamento tradicional, de segmentos de cargos, de demanda de produto, mas pode ser um planejamento integrado, que veja as necessidades de cada área e, a partir dessas necessidades, você vai dimensionar os recursos necessários ou não, se você já tiver aqueles recursos na sua organização. Então, assim, dá uma olhadinha em planejamento de recursos humanos e vê esse foco voltado para a estratégia, que aí normalmente a palavrinha integrado, sistêmico, né, global, total, holístico, combina com esse planejamento integrado, tá bom? Recrutamento, eu disse para vocês, o que é recrutar, gente? É atrair pessoas. E esse recrutamento, que é a atração de pessoas, né? E aí não importa, eu tenho que buscar o maior número de pessoas e a gente diz que o recrutamento será eficaz quanto maior o número de pessoas eu conseguir atrair para aquela vaga. A gente vai ter 2 tipos de recrutamento. O recrutamento externo e o recrutamento interno. O que é o recrutamento externo, gente? É a gente buscar pessoas que estejam fora da nossa organização. Ou no mercado de trabalho, ou desempregadas, mas que estejam fora. Existe uma tendência, anota. Existe uma tendência, as provas perguntam isso. Existe uma tendência, na moderna gestão de pessoas, de realizar o recrutamento externo. Por quê? Porque o recrutamento externo, gente, pegar a gente de fora da organização enriquece.
né? Ele traz uma cultura nova, né? Ele traz riqueza para a organização, tá certo? Assim, uma pessoa nova, com ideias novas. E fora isso, a gente aproveita todo o treinamento que a outra organização deu. Já vem uma pessoa prontinha, acabada, né? E aí, às vezes, as pessoas ali estão esperando ser promovidas, e aí a organização pega e contrata alguém de fora. Por quê, gente? Porque ele já pega uma pessoa pronta, ele não vai arriscar de pegar uma pessoa interna que ele não sabe se tem aquela competência para ser gerente, vamos imaginar, né? Quando ele já tem uma pessoa que já tem uma experiência, que já deu certo, e aí ele faz uma proposta e a pessoa vem, tá certo? Então, existe uma tendência na moderna gestão de pessoas de se realizar recrutamentos externos, tá bom? Existe uma tendência, mas isso não é padrão. Então, se ele perguntar, né, na moderna gestão de pessoas, né, o que as organizações têm preferido? Recrutamento externo. E eu vou explicar já já por quê. Então, o recrutamento externo, você aproveita o treinamento das outras organizações e você traz sangue novo para a organização, né? E isso é muito bom. O recrutamento interno, gente. Agora, o recrutamento externo, ele é mais demorado, porque você vai buscar uma pessoa no mercado de trabalho. Para mim, é mais demorado, é mais inseguro, porque você não conhece, para isso que existe o que a gente chama de estágio probatório ou período de experiência, não é verdade? Então, ele é mais inseguro, você não conhece aquela pessoa, é mais demorado e tem um custo maior, porque você tem que botar anúncio, tem que procurar, tem que fazer entrevista, todos esses negócios todos, né? Então, ele é mais custoso, ele é mais demorado e ele é mais inseguro. O recrutamento interno, por sua vez, ele motiva. O que é recrutamento interno? Promoção, né, gente? Vou buscar alguém na minha organização para ser promovido. Ele motiva os recursos humanos, porque no caso do externo desmotiva. Aproveito o treinamento, né, aqui. Ele motiva os recursos humanos. Ele é mais rápido. Ele tem custo menor. Tá certo? Mas ele sofre, ele é mais rápido, tem custo menor, ele motiva os recursos humanos, né, dentro da nossa organização, mas ele sofre de uma grande desvantagem, que se chama princípio de Peter, ou de Peter. Princípio de Peter, ou de Peter. O que significa isso? Elevar a pessoa ao máximo de sua incompetência. Gostou disso? Você vai promovendo o cara, porque ele é bom naquilo que ele faz. E aí você acaba perdendo um excelente técnico ganhando um péssimo gerente, porque a promoção é uma premiação. E aí você premia porque ele faz bem aquilo e você joga ele num cargo que você não sabe se ele vai fazer bem. E aí você fica com duas saídas. Ou você fica com incompetente ou você manda para a rua. Quer dizer, vê que... Então, qual é o melhor? Externo. Entendeu por que hoje existe uma tendência de externo? Até porque as organizações não podem arriscar de colocar um incompetente, porque se ele fizer besteira, a organização perde também. Tá certo? Então, por isso que existe essa tendência de recrutamento externo. Então, a gente diz que o princípio de Peter é a grande desvantagem do interno. Apesar de ser mais rápido, mais seguro, porque você conhece a pessoa, né, o caráter, e ser menos custoso, porque já está dentro da tua organização. Tá bom? Então, são as duas formas de recrutamento. A seleção, gente, trata da escolha. E a seleção vai escolher a pessoa certa para o cargo certo. A gente diz que o processo de seleção é um processo de decisão e até de obstacularização. Gostou disso? Ou seja, eu vou escolher quem eu acho que se enquadra naquelas atribuições e naquelas qualificações. Se o recrutamento atrai, a seleção obstaculariza, ou seja, escolhe, decide, tá certo? Ela vai comparar o currículo, né, as qualificações do ocupante do cargo com, né, aquilo que o cargo exige. E aí ela vai escolher qual é o melhor candidato. E aí a gente sabe que a gente vai usar várias técnicas, entrevistas, que a gente vai usar para poder selecionar, testes psicométricos, testes psicológicos, né, testes situacionais. Então, a gente tem aí uma série de técnicas que a gente vai adotar para a gente poder escolher o melhor profissional. No caso do serviço público,
só existe uma, né? O concurso público. Na realidade, a gente não escolhe por habilidades, né? A gente diz que dentro das competências do serviço público, a única que a gente avalia no concurso público é a competência técnica, porque a habilidade e a atitude, quer dizer, eu digo que a atitude avalia, porque passar em concurso, meu amigo, se o caba não for determinado e o caba não for se disciplinado, não passa. Então, o caba tem que ter atitude, tem que querer para abrir mão de fim de semana. Agora mesmo, eu sei que você vai ficar em casa, não vai sair só uma vez na semana, no sábado de noite, porque também ninguém é filho de, né? Então, todo mundo é filho de Deus. Sai sábado de noite, passeia, se diverte, mas no domingo de manhã, dorme domingo de tarde e estudar. Não pode perder tempo, gente. Edital na praça, e esse é o ano de concurso. Tem que passar. Você tem que passar. Você quer passar mais um ano, é? Então, encurta esse prazo e, ó, disciplina, determinação. Só consegue quem tenta. Aí diz, Beth, eu estou tentando, não estou conseguindo. Mas se você desistir, você não vai conseguir de jeito nenhum. Tá certo? Então, essa é a grande vantagem. E aí, vamos fazer a questão. Vamos fazer a questão que eu já aproveitei para falar de concurso. Vamos? 3. Com relação ao processo de recrutamento externo de pessoal, é correto afirmar que... Vamos ver se você responde de cara. Vamos lá. Renova e enriquece os recursos humanos da organização. Certo ou errado? Certo ou errado, galera? Claro que está certo. Recrutamento externo enriquece e renova os recursos humanos. Acabamos de falar. Vamos ver o resto. Peraí, Schwarzenegger, tem mais letras. Fica aí. B. Aborda candidatos reais ou potenciais aplicados unicamente na própria empresa. Gente, na própria empresa, recrutamento interno, não é recrutamento externo. Vê que coisa fácil. C. Pode envolver planos de encarreiramento de pessoal. Gente, plano de encarreiramento é carreira. Plano de carreira é para o pessoal interno, ou seja, você vai sendo promovido, promovido, promovido. Isso é recrutamento interno. D. Apresenta maior índice de validade e segurança. Gente, eu falei para vocês que o recrutamento externo era mais inseguro. Lembra? Porque a gente não conhece, apesar que as empresas hoje vão para o Facebook, vão estar lá me vendo no Facebook. Ainda bem que eu já sou concursada, não tem problema. Né? Mas assim, imagina, né? O recrutamento externo é mais inseguro e o recrutamento interno é mais seguro, você já conhece, a pessoa está ali. Então, quem é que apresenta maior validade e segurança? O interno e não o externo. E a letra E é uma fonte poderosa de motivação. Minha gente, o recrutamento externo não é fonte de motivação. Pelo contrário, o empregado que está ali, na expectativa, o chefe dele foi promovido e ele está na expectativa de que ele vai ser o próximo porque ele trabalha muito bem, lê de engano. Porque vai chegar um cara de fora e vai ocupar a vaga. E não pensa que é porque você é ruim, não. É porque você é muito bom no que faz. Por quê? Ele tem medo de te perder. Você como um cara bom no que faz. Então, ele vai colocar um outro cara que tem outras habilidades, outras competências que não as tuas para gerenciar. Tá certo? Então, a fonte de motivação só acontece no recrutamento interno e não no recrutamento externo. Tá bom? Muito bem, minha gente. No curso de testes aqui do INSS, a gente vai trazer mais novidades, aproveitando para fazer a propaganda do SESC, claro, né? No curso de teste de INSS, a gente tem vários outros cursos aqui, tem Bacen, né? Tá sempre, né, o pessoal lançando, né, quando sai concurso. E a hora é agora, né, gente? A hora que eu disse para vocês, a hora é agora. Né? Quando eu estudei para concurso, eu tinha 2 filhos, tinha marido, e não foi fácil, mas eu queria demais. Fiz um esforço muito grande, quase me separei. Vou dizer isso, é verdade, né? Porque marido não entende muito essas coisas, mas assim, valeu a pena. Porque hoje eu agradeço a Deus todos os dias, né, por ter passado no meu concurso público. E eu quero muito, muito que você passe. Então, invista, né? Abra mão das coisas, porque você está plantando o teu futuro, planejamento estratégico, né? Pensando no longo prazo, pensando que se você envelhecer, você não vai ser demitido, né? Você vai ser valorizado, pelo contrário, pelos teus conhecimentos, pelas tuas expertises, pelas tuas ideias, né? Além de que o serviço público está pagando melhor do que o mercado, né? Então, isso também é um grande atrativo. Quando você ficar meio desestimulada, tem lá o portal da transparência com o salário da gente. Imprime lá e fica olhando ali pro nosso contra-cheque, que aí você vai ficar animada. Eu quero ganhar isso.
e você vai ganhar, se você quiser. Foi um prazer muito grande, não teve dúvidas, mas aí qualquer coisa você manda por sua mensagem aqui no Complexo que a gente responde, tá bom? Ou para o Facebook, né? O povo tem tudo no meu Facebook aí mesmo, aí você manda e a gente está aí para responder. Cheiro no teu coração, fica com Deus, que Ele te ilumine, te proteja, que você faça uma excelente prova do INSS e que você vire servidor público federal do INSS. Tchau.